aí, tudo certo? Eu sou Natan Sayun e esse é o R Final Podcast. Uma perguntinha difícil que a gente tem que responder hoje aqui no R Final, cara. Quem dominou mais uma temporada, na nossa opinião? O Schumacher lá em 2002 ou o Verstappen agora em 2023? E para começar a responder essa pergunta, eu vou falar que os dois, tanto o Schumacher quanto o Verstappen, têm uma moral parecida com a do Ricardo Gaeta, que é sucesso nas redes sociais. Só pra vocês saberem, eu tenho 37 pias na minha casa. Digo isso porque essas duas temporadas foram de um domínio tão forte, tanto de um quanto de outro, que dá pra chegar em qualquer rolê e falar: só pra vocês saberem, eu fui o cara da Fórmula 1. Mas olha, brincadeiras à parte, eu vou colocar aqui pra você que, apesar de todo o domínio que o Verstappen tá tendo nessa temporada, venceu agora a 15ª corrida dele no ano, graças a essa vitória no GP dos Estados Unidos. Eu ainda considero o domínio do Schumacher lá de 2002 ainda muito mais impactante, nesse sentido por causa de domínio. O Schumacher não teve concorrência o bastante para detê-lo. Não estou falando só de Rubinho Barrichello. Coloco o David Coulthard nessa conversa, porque o Coulthard chegou até a ameaçar o Schumacher lá em 2000. Teve inclusive uma fase de assumir a vice-liderança do campeonato naquele ano. O Juan Pablo Montoya também estava num ano muito fraco. Chegou em 2001, chegando na Fórmula 1, depois de ter passado pela Fórmula Indy. Ele venceu em Monza, lá na Itália, e antes disso tinha apavorado o Schumacher lá em Interlagos, aquela ultrapassagem que ele retardou a freada e o carro espalhou tanto que foi para cima do alemão. E em 2002 esses caras não fizeram nada. A única prova em que o carro Ferrari não venceu foi o GP de Mônaco, que o Coulthard ganhou. O resto de 17 etapas, em 16 a gente teve Ferrari. Ou com o Schumacher ou com o Barrichello. E a surra nos pontos é ainda maior, porque o Schumacher terminou o ano com 144 pontos. E o Juan Pablo Montoya, que não venceu nenhuma em 2002, foi o terceiro colocado com 50. E naquela época a vitória valia só 10 pontos. O dó. São 94 pontos de diferença entre o piloto que estava no auge para um piloto que era o promissor. É um caminhão de distância de uma equipe para outra. E eu vou falar uma coisa para você. Hoje a gente vê a Williams, que não é grande coisa, mas naquela época, na minha opinião, era o melhor conjunto da Fórmula 1. Não só porque tinha o Juan Pablo Montoya, mas também porque tinha aquele poderoso motor BMW V10, que era um motor tão bom quanto os dos italianos. Mas o conjunto da obra não foi tão eficiente. E aí foi nisso aí que a Williams e a McLaren perderam o campeonato de 2002, porque foi um desencontro de partes mecânicas que podiam contribuir ali para a melhora do carro e, consequentemente, para a disputa do título. Kevin Turner, jornalista do Motorsport TV, aponta isso muito bem numa matéria que ele fez falando comparando o título do Verstappen de 2022 com o título do Schumacher de 2002. Ele falou exatamente dessas diferenças dos carros. A Williams tinha um chassi muito ruim para um motor muito bom, e a McLaren tinha um motor muito ruim no chassi muito bom. Agora, trazendo aqui um pouco mais para a minha opinião, Natan Sayun também tinha ali o Kimi Raikkonen estreando. O Kimi Raikkonen não estava na fase madura da carreira dele. Tinha acabado de passar pelo primeiro ano dele de Fórmula 1 de Sauber e começando a trajetória dele numa equipe grande que era a McLaren. Então não chegou a ser nem perto do que o Mika Häkkinen era. O Häkkinen era o grande adversário do Schumacher. Como o Häkkinen resolveu parar no final de 2001 para inicialmente tirar um ano sabático, o Raikkonen pegou aquela função. Para a gente levar em conta, o único ponto relevante que o Raikkonen participou mesmo naquele campeonato foi na própria decisão do campeonato lá na França, que foi em julho, antes das férias da Fórmula 1. Ele errou faltando, se eu não me engano, 4 voltas por final, naquele hairpin que tinha depois da reta longa, e deu vitória de presente para o Schumacher. Fora isso, não foi o grande ano. O que contribuiu muito para a falta da diversidade da temporada da Fórmula 1, né? A gente teve Schumacher, Rubinho e Montoya, mas com essa diferença gigante aí de pontos. O Schumacher ganhando com 67 pontos de vantagem para o Rubinho e 94 para o Montoya. E aí eu trago para o ponto de 2023, é bem diferente do que a gente está tendo, porque o Verstappen, na minha opinião, teve mais concorrência do que o Schumacher. Ali sim, o carro da Red Bull é muito bom, mas a gente teve o avanço da Aston Martin no começo do ano,
que tinha chance de ganhar uma corrida se continuasse no ritmo que eles começaram a temporada. Teve a McLaren, que teve um grande avanço. A Mercedes, se tivesse um pouquinho mais de carro, eu acho que se tivesse esse assoalho que eles colocaram agora no GP de Austin, poderia ameaçar a Red Bull de outra forma. E a própria disputa interna. O Rubinho era o escudeiro do Schumacher de uma forma muito descarada. Não estou falando só do GP da Áustria de 2002, mas estou falando da própria dinâmica da temporada. Não tinha... ali já estava muito combinado que o Schumacher ia dominar a temporada quase inteira, né? O Rubinho não teve chance naquela batalha interna como o Pérez teve. O Pérez teve a chance de brigar de igual para igual no começo do ano, vencendo corridas. Venceu na Arábia Saudita, venceu no Azerbaijão. E só não manteve a boa forma porque não teve cabeça nem talento para exercer ali a função que o Verstappen teve. O Verstappen teve um foguete nas mãos o ano inteiro, mas teve o crédito aí de extrair o máximo do carro, de fazer performances incríveis e dominantes pelo próprio talento. Vamos colocar aqui no próprio GP da Bélgica, ele venceu debaixo de chuva num dia, lá na corrida sprint, e debaixo de sol na corrida principal. E na corrida principal largando de quarto ainda, né? Então tinha essa habilidade de lidar com a adversidade, quanto o Pérez não teve. Foi até uma conversa que eu tive com o Rodolfo Santos, piloto da NASCAR Brasil, que também produz conteúdo sobre Fórmula 1 nas redes sociais dele. E nessa de trocar uma ideia, a gente acabou conversando um pouco lá em julho, em Goiânia, durante a etapa da NASCAR Brasil lá. E a gente estava falando exatamente desse domínio do Verstappen, como estava sendo em relação ao Pérez naquela época. E ele já me deu um parecer, assim, bem forte, que eu acho que serviu por ano inteiro. Por isso que eu quis deixar para colocar aqui hoje. Porque isso tem muito a ver com o que a gente está vivendo atualmente na categoria. Põe para mim aí, o editor, que você vai entender o que eu estou falando. Você, ouvinte do R9, vai entender o que eu estou falando. Gente, estou aqui com o Rodolfo Santos, ele tem experiência grande de NASCAR Brasil e Porsche Cup, já entrevistamos ele no fim de semana de NASCAR Brasil. Cara, você entende também muito de Fórmula 1, queria saber de você, Sérgio Pérez ou Verstappen, quem é o melhor na sua opinião? Não dá, né? Aí é como comparar Ronaldo Fenômeno e um jogador local aqui, assim, com todo o respeito, o Pérez é um excelente piloto, mas o Max Verstappen em pouco tempo vai estar entre os 5 maiores da Fórmula 1 da história. A gente viu ele na Sprint Race dando um show na Bélgica, né? Largando corrida com chuva muito difícil e passando piastres de passagem. Eu não consegui assistir a corrida direito ainda, mas assim, os poucos trechos que eu vi era o que a gente já esperava. A Red Bull, a maior vantagem dela tá nas retas, na aceleração, principalmente quando abre o DRS. Então a Bélgica, com o circuito de Spa, com as retas muito longas e curvas de raio longo também, de alta velocidade, é a especialidade da Red Bull. Ali eles estão segurando o ritmo e enfiando 8 décimos na classificação. Vai sobrar sempre na Bélgica a Red Bull. E o Pérez não aguenta ficar na Fórmula 1 mais, sair da Red Bull não fica mais. O Pérez é um excelente piloto, assim, poucos pilotos estariam fazendo o trabalho que ele está fazendo na Red Bull, essa é a verdade. O problema é que o Verstappen é muito acima da curva e o carro da Red Bull é um carro que já se mostrou muito difícil, né? Você tem excelentes pilotos que andaram do lado do Verstappen e não conseguiram fazer nada. Albon, Gasly, Klein, vários pilotos que também não conseguiram. O Pérez foi o melhor deles. Então, assim, o Pérez é muito bom, vai ter lugar ainda na Fórmula 1, porque é bom. Só que a parte mental do Pérez parou de funcionar quando ele tomou aquele passeio lá em Miami, que ele achou que ele poderia disputar o campeonato depois da vitória de Baku. Em Miami, o Verstappen mostrou quem é que manda e dali pra frente ele só desandou. Eita, eu concordo em gênero, número e grau, rapaz. Obrigado, hein? Tá aí, ó, Rodolfo Santos dando a opinião dele. E rapaz, olha aí, a gente nem tinha visto a corrida de domingo e ele já falava com esse discurso, né, que o Verstappen era diferenciado. O Alonso deu uma entrevista mais pra frente na temporada dizendo essa mesma coisa, que o Verstappen era diferenciado de todo mundo, que o que todo mundo fazia, o Verstappen fazia melhor. E nessa temporada ele está num passo de dominar tudo. Das 5 últimas corridas que a Fórmula 1 disputou, vamos colocar aqui com as sprints, ele venceu 4. Venceu a corrida do Japão, a corrida principal do Qatar, a sprint nos Estados Unidos e a principal nos Estados Unidos. Só a sprint no Qatar que ele não venceu, que ele foi segundo colocado. Então foi o melhor piloto do ano, mas teve concorrência, né? Essa da Bélgica ele largou na 4ª posição. Hoje nos Estados Unidos ele largou em 6º, teve que galgar um pouquinho. Então acho que não passeou tanto igual o Schumacher passeou naquele ano. Agora ele já está com 15 vitórias, o Schumacher em 2002 conseguiu 11, mas só não conseguiu mais porque o calendário era pequeno. A gente não tinha todas as provas na Ásia quanto a gente tem hoje.
Se tivesse mais, eu considero que o Schumacher ganharia mesmo. Até porque a parte mecânica da Ferrari não tem nada a dever com a parte mecânica da Red Bull de hoje. Se o Adrian Newey deu show fazendo o Red Bull 2023, aquela época o F2002 da Ferrari, o Rory Byrne também deu, porque o próprio Kevin Turner mostra que lá na corrida de Imola, que foi a terceira etapa da temporada, a quarta etapa da temporada, em relação ao tempo do Rubinho para o tempo do Montoya, foi meio segundo. O Rubinho fez a pole com meio segundo de vantagem para o Montoya, que estava na terceira colocação. Era um carro com um motor muito potente e com aerodinâmica muito boa. O carro da Ferrari era muito no chão. E fora a própria consistência. O Schumacher só foi quebrar com a Ferrari lá em 2006, numa corrida em Suzuka. Em outras palavras, em 2002 não tinha nada o que reclamar. Aquela imagem que ele balança o carro depois de cruzar a linha de chegada lá no GP da França diz tudo. Foi uma temporada realmente que ele deitou e rolou, que a Ferrari deitou e rolou. É um carro que o Rory Byrne pode olhar com orgulho a vida toda dele e falar, só para vocês saberem, eu fiz um carro que foi o único até hoje que foi campeão no meio da temporada. Esse é para tirar muita onda, mas olha, se a gente for colocar aqui o carro da Red Bull de 2023 com o carro da Ferrari, vou ter que falar que desde aquela época o melhor carro, o carro mais dominante, né, que eu vejo na Fórmula 1. Isso tirando o carro 2014 da Mercedes. 2014 e 2016, vamos colocar aqui. 2014 e 2016 da Mercedes, junto com esse Red Bull 2023. Na era pós-Ferrari, esses três carros, para mim, foram os mais dominantes, porque a própria construção deles não tem muito o que falar, né? Além de serem carros muito potentes, foram carros também muito no chão. A própria ultrapassagem do Verstappen sobre o Leclerc hoje mostra isso. O Leclerc tinha uma posição melhor para retomar a posição que o Verstappen tinha tomado dele, e ia pegar ali uma preferência de curva, mas o carro do Verstappen tinha mais tração. Pegou ali um grip melhor na pista, pegou uma velocidade melhor por causa disso e conseguiu se manter por fora, ali depois daquela retona oposta. Em condições iguais, uma curva daquela para a direita ia beneficiar o Leclerc. O Verstappen ia ficar com a pior parte. Mas realmente em tração é muito superior. O que torna muito difícil a vida do Pérez. O Pérez está perdendo o vice-campeonato agora. O Senna está só 18 pontos na frente do Hamilton, que é uma diferença pequena para a Fórmula 1 de hoje, dados os resultados, né, de hoje. O Hamilton foi segundo colocado nessa corrida de Austin, enquanto o Pérez amargou um quinto lugar e está nessa ameaça de perder a vaga na Red Bull por causa dessa falta de competitividade. Para mim, esse é o grande banho de água fria da temporada. Olha aí, ó, até tem o splash aqui do R final. Porque quando eu, por exemplo, quando eu vi ali o começo de ano que o Pérez tinha feito, de vencer 2 corridas, o Verstappen vencendo 3, a expectativa era de ter um campeonato equilibrado entre os dois. Se fosse um campeonato do Verstappen, ia ser pelo menos um campeonato equilibrado. O mexicano apertando o holandês e vice-versa. Inclusive, lá em maio, eu troquei uma ideia com uma pessoa muito especial aqui. Hoje está fazendo muito sucesso lá na Fórmula Delta, como repórter, e hoje fazendo história aqui no R Final. Gravei com ela naquela época com a intenção dela também ficar famosa aqui e fazer história, de ser a primeira mulher comentando aqui no nosso programa. Eu tô falando, claro, da Mel Ribeiro. Trocou uma ideia lá no dia 12 de maio, está gravado aqui no meu arquivo, e ela tava discutindo comigo exatamente isso, se o Sérgio Pérez tinha chance ou não de disputar um título mundial pela Red Bull, ou até em ser campeão em outra categoria, como a Fórmula Indy. Aí ela me deu um insight que a gente vai ouvir agora. Põe pra mim aí, editor, de maio para outubro, Mel Ribeiro. Fala, galera do podcast Air Final, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, independente do horário que esteja nos ouvindo. Estou muito feliz de estar aqui com todos vocês, de compartilhar um pouco das minhas opiniões sobre automobilismo. Para quem não sabe, eu sou jornalista com foco no automobilismo e principalmente Fórmula 1, e também criadora de conteúdo sobre nossos queridos carrinhos correndo em círculos. Muito grata pela oportunidade, e é isso. Checo Pérez tem talento para ser campeão na Fórmula 1 ou em outra categoria? Sim, sem dúvida alguma. Até porque se ele está na Red Bull é por algum motivo, e a Red Bull não coloca qualquer um no seu lugar.
a gente tem como exemplo várias questões e eles não têm muita paciência com pessoas que não apresentam desempenho. A gente tem o próprio caso do Pierre Gasly, o mais recente, o caso do Nick De Vries na AlphaTauri, e o Checo é um bom piloto, o Checo é um baita piloto. Ele tem essa questão de que ele compete lado a lado na mesma equipe com o bicampeão mundial Max Verstappen, o astro do momento no mundo do automobilismo e da Fórmula 1, mas isso não quer dizer que Checo Pérez não seja bom, que ele não possa brigar lado a lado com o Max por um título mundial. Em 2022, eu fui uma pessoa que acreditou e muito que ele conseguiria brigar com o Max pelo título mundial, mas não aconteceu. Agora, em 2023, eu ainda estou confiante de que isso pode acontecer. Eu torço muito pro Checo. Eu espero que ele realmente consiga um título a curto ou longo prazo. Não sei se com a Red Bull, mas com outra equipe. Contudo, eu acredito que sim. É com a Red Bull que vem o título do Sérgio Pérez, então sim. Respondendo isso, sem dúvida alguma, o Checo tem talento e tem potencial para ser um campeão de Fórmula 1 e quem sabe de outra categoria também. A expectativa dela era a mesma que a minha. Eu achei que ele também ia brigar por vitórias, principalmente em circuitos de rua, como Mônaco ou Singapura, que ele dominou no ano passado. Eu acho que também repetiria a dose. Então, seria um campeonato equilibrado. Montreal, quem sabe Montreal seria uma pista legal para ele brigar também. Já que, apesar de ser rápido, tem muito estilo de circuito de rua, de não ter muita área de escape, então aquele tipo de talento do Pérez em ser muito, vamos dizer, agressivo em momentos decisivos ia calhar, e não foi. Já perdeu o título, tá perdendo o vice, ele tá perdendo não só a vaga na Red Bull, mas como também, na minha opinião, na Fórmula 1, porque as equipes grandes vão continuar com o line-up que estão, e as equipes médias, uma Haas, uma AlphaTauri, já estão em outros projetos. E ele também não vai querer ir para o AlphaTauri porque vai dar aquela questão de rebaixamento, né? O piloto que sofre um golpe psicológico daquele demora um pouco para render. O Gasly, por exemplo, caiu da Red Bull para a AlphaTauri e rendeu depois de um ano. O Kvyat caiu da Red Bull para a AlphaTauri, demorou 3 anos para ele pegar o ritmo de novo. Então essa vaga na AlphaTauri é uma cadeira elétrica. Você é realmente pressionado depois. Pressionado não, né? Você é a cadeira do castigo. Você sofre as consequências do que você passou na Red Bull. Você não tá na Red Bull porque você passou por um mau momento, não conseguiu manter e tá ali como castigo. Então eu não vejo o Pérez com isso, querendo aceitar esse desafio aí de encarar uma AlphaTauri. Eu acho mais provável ali para uma Fórmula Indy do que encarar a AlphaTauri. Porque a Fórmula Indy aí sim ele vai ter chance de ter um carro competitivo, com mais facilidade, até ser competitivo no primeiro ano e poder conseguir vencer uma corrida tão importante quanto o GP de Mônaco, que são as 500 de Indianápolis. Então é muito mais lucrativo para mim o Pérez ir para a Fórmula Indy do que continuar penando na Fórmula 1. Hashtag Pérez na Indy. E já que a gente está terminando aqui o R final, eu esqueci de chamar o nosso engenheiro, né? A gente falou tanto aqui do Pérez e do Verstappen e dessa comparação Schumacher e Verstappen atual, o Verstappen 2023 e o Schumacher 2002, que eu esqueci de perguntar pro meu engenheiro, rapaz, o que ele acha lá. Quem teve o ano mais dominante, consequentemente, pode chegar e falar, só para vocês saberem, eu dominei a Fórmula 1 nesse ano. Vamos ouvir o Ricardo Arcuri. Olá, caríssimo Natan e amigos do podcast aí final. Natan, essa pergunta é tão legal que eu vou deixar antes uma musiquinha pra gente agitar. Só na caixa, DJ. Então, Natan, sinceramente, começando já meio que respondendo, eu acho que o campeonato desse do Verstappen é ainda mais dominante que o Schumacher de 2002. Para colocar um pouco de contexto para quem não acompanhava a Fórmula 1 na época, o título de 2002 de Schumacher, na minha opinião, foi de todos realmente o mais dominante, mas até que 2004. E este carro de 2002 criou um novo sarrafo, ele subiu o sarrafo numa coisa chamada confiabilidade. Esse nível de baixíssimas quebras que os carros de Fórmula 1 têm hoje começaram com esse carro. Ele era um carro rápido e muito confiável, por isso foi tão dominante que o Schumacher foi campeão e o Rubinho, já depois de Schumacher campeão, foi vice-campeão com uma corrida de antecedência. Tamanha o domínio que esse carro fez em relação ao resto do grid.
Porém, em se tratando de RB19, que é o carro da Red Bull desse ano, eu acho que é um pouco acima. Eu diria até que como carro dominante, ele é mais dominante, ou pelo menos está se encaminhando a ser mais dominante que o McLaren MP4/4, o carro de Senna Prost famoso de 1988. Eu acho que talvez o MP4/4 no meu ranking se mantenha acima por uma questão da evolução que se teve durante o ano. Afinal de contas, isso foi dito por Samu Goto e pelo Gordon Murray, que a evolução do 4/4 veio muito mais pela rivalidade entre Senna e Prost, que sempre queriam um superar o outro e queriam vantagem nesse carro para que eles conseguissem superar. Então, a demanda de evolução desse carro foi tão abissal, tão fora do comum, tão ridícula, que esse carro acabou crescendo demais. Então, por isso, eu manteria nesse alto do grid. Porém, o RB19 ele vem de uma matéria diferente. Ele criou um novo conceito de evolução. Para quem lembra, eu sempre falo isso aqui no R-Final, no High Speed, uma frase da Mari Becker, que falava que 2023 é um ano de revolução, um ano de evolução. E nós vimos realmente a Red Bull evoluindo o carro, o RB18, o carro do ano passado, de uma maneira tão abissal, tão ridícula quanto, que eu diria até que eles criaram um novo patamar de possibilidades de evolução de um carro. Por isso que nós estamos tendo uma Red Bull tão dominante. Lógico, Verstappen tem todo o mérito nisso. O cara é um gênio, o cara vai ser tricampeão. Qualquer tricampeão é um gênio, gente. Não adianta dizer que não, tá? Pelo menos gênio ele vai ser. Então ele já é um gênio, ele já está colocado, reconhecido como tal. E como bom gênio, sabe tirar o máximo do carro e um carro desenhado por Adrian Newey. Não é um carro fácil, tá, pessoal? Não é um carro fácil de levar, mas ele consegue tirar o que nem os próprios engenheiros e nem o próprio Adrian Newey espera que se tire dele, tá? Então, como domínio de campeonato, Verstappen está outro patamar. E não é numa coisa como tinha aí na Ferrari, que o Schumacher tinha um certo protecionismo dentro da equipe. A Red Bull permite a competitividade entre os pilotos. Só que o Verstappen é tão superior com este carro que o Pérez, que realmente, em matéria de domínio, realmente não tem para ninguém. O RB19 tem tudo para se tornar o carro mais dominante da história da Fórmula 1. E muito disso é essa maneira do Verstappen se vestir ao carro e o carro vestir a ele, tá? Então, eu diria até que esse campeonato do Verstappen é mais, como eu falei, é mais dominante que o Schumacher teve em 2002. Mas é sempre bom lembrar esse tipo de dominância que aconteceu, porque essa máquina que a Ferrari fez realmente era icônica. E você vê que ela criou raízes para coisas que a gente vê hoje na Fórmula 1, tá bom? É isso aí, Natan. Um grande abraço e uma boa semana a todos. Ah, e só para vocês saberem, eu tenho a miniatura tanto do F2002 quanto do McLaren MP4/4. Esses carros que elevaram o nível da engenharia da Fórmula 1, logicamente eu tinha que manter aqui no meu escritório, né? E aí, Ricardo Mercury, eu vou tirar onda também. Eu também tenho essa McLaren MP4/4 de 88, tá na minha estante. E eu até postei no meu Instagram, @NatanRFinal. Se você for lá atrás nos meus posts, você vai achar essa foto. Inclusive, eu vou postar no meu Stories, logo depois que eu postar o Stories do podcast, eu vou postar no seguinte a foto dessa McLaren que eu tenho, pra você também ter uma noção de como ela tá na minha coleção. Então, fique ligado aí no meu Instagram, @NatanRFinal, até com TH. Mas voltando aqui pro ponto do Mercury, até fazendo uma pequena correção no que eu falei antes. Falei que o Verstappen pode tirar onda, falei que só pra vocês saberem, eu dominei a Fórmula 1 nesse ano. Ele pode falar mesmo a Fórmula 1 não ter acabado, ele com 15 vitórias na temporada, ele pode sim. O recorde, aliás, de mais vitórias na temporada, em uma temporada é dele, ele bateu do Schumacher. Na verdade, nas minhas contas, ele tá uma vitória de superar o próprio recorde. Ele tá com o recorde que ele estabeleceu, ele foi de 15 vitórias em uma só temporada. E ele já tá com 15 vitórias esse ano. Então, se ele ganhar ou na Cidade do México, ou em Interlagos, ou em Las Vegas, ou em Abu Dhabi, ele já passa esse recorde. Se conseguir ganhar as 4, ele aumenta esse recorde. Então é vencer ou vencer. Já está empatado com ele próprio. Vamos ver o que pode acontecer. E a gente vai continuar acompanhando tudo aqui no R-Final. Semana que vem eu vou estar falando de categorias nacionais aqui, mas eu tô de olho na Fórmula 1, rapaz. A gente só não dá
tempo para falar toda semana por causa dessas coberturas que eu e o pessoal temos feito. Mas quando tiver tempo, eu puxo essa galera para falar sobre Fórmula 1, com certeza. Se Deus quiser, a gente vai falar muito mais de categoria Elite e quem sabe do recorde do Verstappen. Por hoje eu vou ficando por aqui, mas não esquece também de seguir, além do meu Instagram, @naterrafinal, de seguir o pessoal que acompanha a gente. Tem o portal ITV High Speed, que tá lá no Instagram, no Spotify, no YouTube, e também o pessoal do portal JW News. Acessa lá jwnews.com.br para você ver as notícias. Inclusive, no portal tem a notícia dos brasileiros que ganharam na TCR South America, lá no Velocitar. A gente teve aí Gali de Osman e Diego Nunes dominando o fim de semana lá em Mogi Guaçu. Acessa lá então para não perder nada. Por hoje, até a próxima e um grande abraço. Arrojado, na curva eu me aproximo, na reta estou no vácuo. Quando menos perceber, a sua frente eu vou estar. Quando passo de Aston Martin, nem me escuto ultrapassar.